Salve, salve pessoal do canal Adão Martins, mais uma vez. Cá estou hoje com um grande amigo, uma pessoa que eu muito admiro, respeito. Vou ter que rasgar de elogios, mas... Hoje eu faço das tuas palavras a minha, porque esse cara aqui é um ser humano incrível. Vou aprender eu fico com ele. muito feliz que no mundo do esporte a gente acaba encontrando pessoas que têm a mesma filosofia de vida. E eu, Adão, a gente tem uma filosofia muito parecida para o esporte, para com a humanidade. Então o que acontece? A gente acaba vindo para um esporte, que é um esporte que às vezes tem muito ego, e a gente sempre trabalhou muito isso, sabendo da nossa humildade que temos que ter, e independente, né, de nós termos a nossa relação de atletas, de amigos, de irmãos do ferro, onde a gente acabou optando por estarmos, né, tendo referências do fisiculturismo natural, a gente também compete no fisiculturismo aberto. Mas o que a gente sempre acaba pregando aqui é que não existe nenhum tipo de intriga, de briga com relação a quem tem a opção de ser um fisiculturista natural ou não, porque o que acaba realmente sendo como uma grande relevância para nós é que todos nós somos bodybuilders, e aí a única diferença que tem é que existe o que? Um exame de antidopagem, onde nós seguimos ali, né, as regras, como a lista da UADA, como quem é do atletismo, quem é do futebol. E também gostamos muito do que? Todo o processo que tem do fisiculturismo, que acaba nos ajudando não só no esporte, mas no crescimento nosso como seres humanos, no trabalho. Então, quando eu encontro com esse ser humano incrível, de uma energia surreal, é muito bom. Às vezes a gente se afasta por conta do trabalho dele, né, que fica lá no Porto. Então é um trabalho que a mente exige muito dele, e eu sou muito fã, porque mesmo quando ele está no trabalho, o cara está lá treinando, o cara está se dedicando. Ele sabe um pouco da minha história também. Eu sou da madrugada, não sou da boemia. Eu vou treinar por volta das 4 da manhã, porque ele é engenheiro, eu sou advogado. E somos os dois velhotes, né? Exatamente. E master, eu aqui, graças a Deus, com meus 50 anos, onde há mais de 31 anos atrás eu comecei a treinar pensando em investir na minha saúde. E isso me ajuda, porque como eu falei agora, eu acordo de madrugada para poder estar, primeiramente, cuidando da minha saúde, para poder estar fazendo meu trabalho, que rende muito mais. Então essa é uma diferença que a gente acaba colocando para algumas pessoas que acabam não entendendo do fisiculturismo natural, que é o que? Preservar a nossa saúde, mas sem pensar no quê? Do bodybuilding. Então somos todos atletas. Então é muito bom poder estar aqui com ele, que olha, a gente sempre é um eterno aprendiz, estamos sempre aprendendo. Então eu quero melhorar minhas grandes dorsais, e nada melhor do que um cara que é excelente atleta, Menzizi, que tem aquelas costas que parece uma asa de morcego, para me ensinar humildemente a poder evoluir. Então eu vim aqui aprender com ele hoje. Olha, é uma honra, né? O Ricardo falou bastante. E como vocês sabem, dentro dos vídeos que nós trazemos aqui para o canal, muitas das vezes o propósito não é o treino em si. É claro que sempre temos alguma informação para passar para o treino, mas é um pouco mais da informação, da instrução que nós acabamos por trazer para cá. Eu sou engenheiro, o Ricardo é advogado, mas temos a paixão de ser atletas de fisiculturismo, e nós fazemos isso. E aquilo que muitas das vezes eu falo para o pessoal, o fisiculturismo não é uma modalidade barata, e não é uma modalidade que qualquer outra pessoa tenha a responsabilidade ou a obrigação de bancar o teu sonho, o teu objetivo. E por isso eu recomendo a todos aqueles atletas ou proeminentes atletas que busquem uma formação, que busquem uma fonte de sustento, ou pelo menos de subsídio, para poder alavancar essa carreira, porque é muito difícil no início, principalmente, e isso não muda muitas das vezes quando tu já és profissional, tu conseguis apoios e patrocínios, porque o retorno financeiro, mesmo quando tu estás no auge, pode não chegar na mesma medida. Então acaba tendo mais saída do que entrada. Mas o importante não é o que tu fazes em palco, mas aquilo que tu consegues trazer do palco para fora, o quanto tu consegues transformar vidas, o quanto tu consegues influenciar pessoas, gerações e até mesmo a tua comunidade.
Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu treino dos idosos, vocês depois decidem qual é o título, né? São a velha guarda, né? Que vai fazer um bom treino. São 90 anos aqui nesse Mas eu acho que é legal você falou, né? Porque que acontece, né? Como um bom vinho, né? Ou até só no whisky, né? Quanto mais envelhecido ele é melhor. É isso que é legal, porque no canal da Adão ele traz exatamente isso. O treino por si só, você vai ter diversos tipos de metodologia, diversos tipos de treinadores, coaches e atletas. Mas a gente vai compartilhar um pouco aqui da vida, porque o esporte, como ele falou, ele acaba te trazendo subsídios para você enfrentar algumas coisas do dia a dia. E é um esporte que é difícil, é um esporte que requer, querendo ou não, um pouco de finanças. Você pode fazer muito com poucas coisas, certo, que futuramente você pode, de repente, ter um reconhecimento e ter alguns auxílios, suplementações, mas o básico realmente, que é a alimentação, é uma coisa que encarece. Então, isso é uma das coisas que deve ser retratada dentro desse esporte. Mas a gente vai estar podendo ter a possibilidade de estar falando da nossa vida, falando como é que o esporte ele acaba nos fazendo melhores profissionais em outras áreas. Isso. Tanto é que se você for verificar os grandes empresários, né, como a Billie Diniz e outros mais, eles estudam muito os grandes atletas, porque eles veem como que o atleta ele tem a disciplina, ele tem resiliência, para mesmo nas dificuldades ele encontrar uma solução para poder estar, quem é praticante, está cuidando, ter uma qualidade de vida, ter uma longevidade, e para quem é atleta, como é que ele consegue com pouco trazer uma melhor performance, um melhor físico para poder ali estar competindo. Todos estão no seu 100% e quando eles estão competindo, o árbitro vai verificar quem que de repente possa ser o melhor colocado. Mas o que eu falo sempre, que é assim, você mesmo com um pouco, você dando seu 100%, tenha certeza absoluta. Quando você subir no palco, o árbitro vai saber que você fez seu 100% e você, até nas poses, vai transparecer isso. Então você, independente se ser o primeiro ou até independente se for o último, você vai ficar feliz, porque você se comprometeu, você passou por um processo e você é um vitorioso. Então nada melhor do que isso, você realmente ser uma pessoa que vai fazer seu 100% do início ao fim, sem errar. Você vai trazer isso para a área desportiva e para a sua área laboral. Então eu fico muito feliz aí. Hoje vai ter os velhinhos aí mostrando um pouquinho aí, trocando uma ideia com vocês, galera. É um prazer estar no canal da Adão, de verdade. Então vai lá, pessoal, eu vou apresentar o CT, né? O CTRC, o Ricardo, que é a primeira vez dele aqui. Primeira vez minha, é maravilhoso você ver as máquinas, né? Você vê que quando você está iniciando, né, no esporte, iniciando a fazer a musculação, às vezes você vai treinar ou com uma barra fixa numa praça, ou em academias que de repente vai ter um maquinário bem simples, que até diversas vezes pode até quebrar, tendo manutenção. E quando você começa cada vez mais vendo que tem a possibilidade, como hoje no Brasil, a gente vê máquinas, quando a gente lá atrás, a gente assistia filmes mock vídeos, vê umas máquinas que, uma máquina dessa eu com certeza eu vou evoluir meus músculos. Correto. E aí quando você entra aqui num hemisfério desse, você vê o quanto que é possível aqui no Brasil os atletas realmente performarem e ter um físico fenomenal. Então quando eu entro aqui, é que a gente fala, é como se estivesse realmente numa Disney, num parque de diversão, eu mais velho num play center, porque realmente você vê uma possibilidade imaginária de você estar evoluindo. Então é muito legal. Eu agradeço aí a oportunidade de poder estar conhecendo, agradeço também o Cariani, né, pela estar abrindo as portas para aqueles que amam o esporte, para aqueles que amam, né, estar cuidando, zelando pela vida, para que a gente possa não só cuidar da nossa longevidade, mas também se tornar excelentes atletas, porque o Brasil é um celeiro de bons atletas com o que nós temos. Então é muito bom saber que tem pessoas que acreditam realmente no esporte, viu? Parabéns, parabéns, de verdade. Então, aqui nós temos as máquinas para os membros inferiores, né? Começa lá com panturrilhas, temos aqui várias leg press. Essa leg press e esta chegaram agora, elas são da JW Sports, é uma marca americana que está a ser trazida para o Brasil pela Rota. A Rota Fitness. A Rota Fitness é que faz aqui os halteres, as anilhas e tudo mais. Então eles estão agora a trazer essa linha para poder apresentar para o pessoal. Algumas máquinas também já foram levadas para outros CTs, tipo Ironberg e tudo mais, né? Aquela linha até falando que é interessante, né?
que tem uma máquina assim que é da Panatta, né? Isso, que ela acaba tendo faz. essa possibilidade de você estar separando. E olha só como é que é interessante. Eu utilizo muito ela, por quê? Para nós que somos atletas, a gente acaba tendo a maior preocupação de assimetria. Isso. E quando você acaba fazendo um leg press comum, querendo ou não, você tem uma perna que ela é mais forte do que a outra, e você acaba utilizando ela, principalmente nas repetições finais. Então eu acabo utilizando muito ali, né, fazendo a separação dela, para poder estar fazendo ela individualizada. E aí eu consigo estar fazendo um bom trabalho e eu vi que isso me trouxe ainda mais uma simetria, um arredondamento muscular, principalmente ali nos vasos laterais. Então é muito legal esse tipo de máquina assim. Acho que descobri o segredo. Descobri o segredo. Vou ter um físico igual ao do Ricardo. Ele vai mudar de categoria. Não. Esse físico vai pra Classic, ó, tá vendo? Quando eu chegar nos 50. Então temos aqui, né, como eu dizia, algumas máquinas chegaram ontem também. Ainda está em fase da arrumação para um melhor posicionamento. Né? Tem aqui todas essas. Aqui, deste lado. Está naquela fase de substituir algumas máquinas, trazer, experimentar máquinas para braços, né, bíceps e tudo mais. Estas aqui também chegaram ontem. Essa máquina é muito louca, né? Isso é muito bom. Esta também chegou ontem. Esta chegou ontem. Uma cadeira flexora? Não sei se ela também. Estas aqui tu já conheces, são da Amber. Essa aqui eu não posso fazer muito não. Tríceps, né? Essa aqui eu não posso fazer muito tríceps não, por causa que senão acaba ficando meio assimétrica um bracinho aí, que desde criança eu trouxe. Ao menos que tu consigas dar aquela inclinação para poder pegar mais na questão do peito, né? Mas essa aqui é muito legal também, porque que nem eu tenho 2 treinos, né, que eu faço de costas, e aí é até interessante falar isso, né, para as pessoas que de repente estão cada vez mais conhecendo os tipos de treinamentos, né. Eu, um bom tempo, eu acabava dividindo os meus treinos entre um treino só de puxada e um só de remadas. E aí, agora eu tô com um novo coach, né? Que é um cara excepcional, de vasto conhecimento, que é o Wallace, né? O pessoal conhece ele como Hardcore Consulting, que é um cara que é muitos anos já no fisiculturismo, um cara que tem vários atletas que colocou no Mr. Olímpia também. E ele acabou fazendo um trabalho onde que não tem essa divisão mais. Nos 2 treinos eu divido puxadas e remadas. E aí um dos treinos, que é o segundo que eu faço, era aquela remada cavalinho com uma pegada pronada, né? Para quem não sabe, né? Temos ali a pegada pronada, que é com o punho para baixo, pegada neutra, que é nessa posição, e supinada. E aí a gente acaba fazendo uma remada cavalinho, onde que normalmente a gente fazia com a pegada neutra, né? Com um triângulo. E aí a gente acaba fazendo o que? Agora com a pronada. Só que para você conseguir estar evitando que você fique fazendo um movimento balístico e ficar roubando, né, o movimento, a gente necessita de estar tendo um apoio peitoral, além de você preservar a sua lombar, né? Você faz levantamento terra, meio terra, remada baixa. E aí essa máquina aqui, ó, é muito legal, porque você consegue realmente isolar, fazer o trabalho de escápula e você realmente puxar ali pro dorsal. Então essa é uma das máquinas que eu acabo utilizando bastante em alguns CTs que eu vou e essa que também é fenomenal. Eu gosto muito, e tem a questão mesmo, tu falaste, as 3 pegas. E eu gosto de trabalhar as 3 pegas. Exatamente, né? Então, essa tá vendo? Eu vou prender, ele falou que ele tá pegando comigo algumas manhas, eu vou pegar com ele, como é que eu vou estar tendo umas asas de morcego, né? Esta daqui tu também já conhece, né? Sim, essa daí é engraçada, eu conheci quando eu fui na Mansão Maromba, lá no Toguro, que eu fui lá uma vez para conhecer, fazer uma gravação, e aí eu acabei, né, treinando com o Anomalia, que é o Kaique, um grande irmão mesmo, então um abraço para ele também. E aí eu acabei utilizando a forma como ela acaba fazendo essa movimentação escapular para você fazer a puxada, eu achei muito legal. E tem esses 2 tipos de pega também, né? Tanto pronta como ela neutra. Mas é muito legal. E tem a vantagem que tu também consegues isolar, né? Trabalhar um lado de cada vez. Exato, também. Mas você vê que é uma máquina que
A gente vê que hoje em dia é a mototecnologia que eles acabam trazendo para poder trazer o de melhor que um atleta precisa ter, né? Porque o que é que acontece? Hoje em dia, a maior parte das máquinas que são projetadas, elas são projetadas em função daquilo que é a demanda, daquilo que são as dificuldades que os atletas vão apresentando. Há um tempo atrás falava-se muito, olha, os atletas brasileiros são magníficos, porém não têm costas. É verdade. E hoje, visitando os melhores CTs do Brasil, percebe-se claramente a quantidade de máquinas para esse grupo muscular que vem surgindo, né? Então são máquinas que vão auxiliar muito aquele trabalho que já tem sido feito. Claro que também é uma coisa que é interessante que você falou, né? Porque é como eu falei, antigamente, né, a gente tinha poucas máquinas para treinar costas. E a gente viu os filmes antigos, né? A gente via lá o Dexter Jackson, a gente via lá Lee Haney, a gente via Mohamed Maccabi, tantos outros atletas treinando nas máquinas. E aí depois a gente começou a ter essa especulação de achar das máquinas, que as máquinas elas favorecem para essa evolução. Só que a gente percebeu um outro detalhe também, que não era só as máquinas. Não, claro. Que é a questão da biomecânica, de como executar. E aí é legal porque que acontece? A gente não tinha um parâmetro, né? A gente já tinha aquelas máquinas que não eram semelhantes, então só tinha aquele conceito, então deve ser as máquinas. Depois a gente acabou tendo a possibilidade de conhecer atletas e verificou que não era só a máquina. Sim. Então quer dizer, ferramentas nós temos. Certo. É só agora trabalhar a consciência. Como, por exemplo, você tem uma técnica que você acaba aprendendo lá com o Júlio, que é um dos melhores treinadores do Brasil, que isso aí sem sombra de dúvidas, que eu tenho muito respeito, também muito carinho, né? E aí você vê que ele consegue trazer a técnica para você estar fazendo a boa execução. As pessoas às vezes se perdem com carga e não é carga. Não é a carga. Não. E aí você consegue explorar o melhor. Então isso que é legal. Você tem maquinário, você tem técnica e aí você tem que ter o fundamental que eu sempre digo. Quando você entra numa academia, no ginásio, eu coloco, você tem que colocar o teu ego para fora lá da catraca e traga só o que você tem que treinar para evoluir. Traga só o necessário. Só o necessário. É o que eu acabo sempre colocando de verdade. E essa por acaso eu gostei muito. Ela é muito prática, né? É a T-Bar. É arrumada, né? Essa também já conheço. Eu só cheguei a ver o pessoal fazendo a remada com ela, mas eu não cheguei a utilizar porque as máquinas que eu já cheguei a utilizar da Panata, elas não têm principalmente essa questão aqui do apoio do tórax. Eu sei que acho que numa academia lá da Barra Funda tem. Mas aqui onde que eu treino não tem, então ainda continuo mantendo o core ali, né, para estabilizar, que é importante também, né? Isso. E aí você vê que tem essa possibilidade, como eu coloquei, né, da questão da remada cavalinho, para você explorar ao máximo, né? Essa é perfeita, porque todas as remadas que tu fores fazer aqui, inclusive o serrote, ela te dá essa possibilidade. Até mesmo se quiseres trabalhar uma ativação da lombar, né? Tendo ela de certo ponto mais baixa, que a gente acaba colocando no meio terra, você consegue estar jogando exatamente ali para os paravertebrais. Ela tira toda a tensão da posterior e é muito prática. E a questão, né, de poder igual ali do leg press, você consegue estar deixando lateral, que é que você falou da remada ali, você poder estar fazendo, exemplo, né? Aqui a remada, você poder isolar ela. Quem inclusive eu vi utilizando alguma coisa similar, acho que foi aquele atleta Samson Daudas, que acabou utilizando uma vez também. Muito prático. Exatamente por conta disso. Muito prática. Ou seja, né? Tem todo o maquinário para você explorar o máximo e você evoluir. Não tem como errar. Mas claro, não pode deixar do lado ou de fora a técnica, né? Tem a questão da técnica. Vamos lá que ainda não acabou. A Disney. A parte do maquinário é aquela coisa, né? Não tem, como é que eu posso dizer? Há uma boa parte, tendo em conta os CTs que tu já conheces, já é bem similar, né? Similar e tal. Tem uma ou outra particular. Lá em cima tem onde são criados os conteúdos, tem
o podcast, tem a própria área de criação, a equipa toda de criação fica lá em cima. Aqui tem a questão das máquinas do cardio, né? Bonita a cor, né? Esse vermelho, né? Lembra um vermelho pérola de Ferrari, de alguns, né? Então, essa muito legal. Também é nova. Chegou agora. Pintura muito bem, E né? ela é da mesma marca que é da JW. JW Sport. E a tela é enorme, então o cardio fica mais tranquilo. Você pode colocar os conteúdos aí do canal, colocar aí o conteúdo do canal do Adão. Vai acompanhando aí o canal do Adão ali e fazendo seu cardio tranquilo, passa rápido. Assisto os vídeos, assisto séries, então aí o tempo... Deixa eu te perguntar, pra você, qual é o seu melhor cardio, aquele que você se sente mais confortável e que você acha que é profícuo pra você? Olha, independente do cardio que eu for fazer, quando eu começo principalmente nessa fase do CAT, a escada, ela tira muito volume das pernas. Você sente que ela acaba tirando um pouco do volume? Não, qualquer cardio que eu for fazer já me tira o volume. Já puxa muito. Mas a escada puxa, sim. Porém não faço tanto de escada quanto na esteira, até mesmo para uma questão de preservação das próprias articulações e não estressar tanto os joelhos. Então, às vezes eu faço uma divisão. Se eu tiver que fazer 2 horas no dia, posso fazer uma ou 30 minutos de escada, o resto faço na esteira. Isso é legal. A esteira eu acho ela bem tranquila, bem pacífica. Prefiro a esteira do que a bicicleta, porque a bicicleta tem aquela que o pessoal chama bicicleta de velhinho, né? Aqui por acaso já não temos, que o pessoal fica sentado e vai pedalando. Que tem vários ângulos, né? Isso, mas aí já não é... Mas pra você, o que você mais gosta é a esteira, que você se sente mais confortável, e a questão do volume das pernas também, né? A esteira eu me sinto mais confortável, consigo colocar a inclinação, todos eles dá para colocar a resistência, né? Sim. Mas a esteira é prático porque, o que é que eu faço? Eu não sou uma pessoa de ficar a correr na rua durante muito tempo. E na esteira, ficar a correr, a olhar para o nada também é cansativo. Então eu aproveito o momento, assisto uma série da Netflix, um filme. Então já sei, as séries da Netflix têm em média 30 a 45 minutos. Então tu já sabes, né? Acabou um episódio, já sabes que estás no bom caminho. E aí vai. Legal. A questão do impacto também é menos impacto, né? Tem menos impacto, então é bem pacífico assim de gerir. Mas é legal isso que você falou, porque, né, porque eu te perguntei, né? Que nem o Wallace perguntou, e quando eu estava com o Rodrigo Rebelat também, que é um dos melhores treinadores do Brasil também, que tem um vasto conhecimento, mas ainda não é muito conhecido pelas pessoas, é legal dizer isso. Mas eu, Ricardo, eu me sinto muito confortável fazendo escada. E, como eu falei, né, tenho 50 anos, mas eu nunca senti nenhum incômodo no joelho. Eu por acaso também não. Eu não vejo assim que pra mim, no meu caso, ele puxa a questão do volume da minha perna. Eu vejo que ele acaba trazendo até mais cortes na minha perna e consegue trabalhar bem essa parte do que a gente fala da água, fica no interstício, né? Entre a pele e o músculo, também acho muito bom. E é uma coisa que eu acho que quando eu faço escada, eu não sei, é incrível, mas eu sinto exatamente que ele tá tirando a água ali da parte baixa das minhas costas, sabe, do peito, ombro. Então parece que, principalmente naquelas localizações, glúteo, que é as localizações que mais você precisa puxar para poder mostrar ali, né, o condicionamento físico, ele consegue. Bicicleta não consegue fazer isso comigo, esteira não consegue fazer. E aí aquilo que você falou, não adianta eu chegar e colocar uma rampa lá e colocar correndo na esteira por causa do impacto do joelho. Mas eu consigo me encaixar bem, né, na movimentação. E é mesmo como você falou, né? Não tem uma tela grande, mas você coloca no celular lá. Às vezes eu coloco algum vídeo antigo, gosto de ver muitos vídeos dos anos 90, ou vejo algum outro conteúdo que seja a parte mesmo de trabalho mesmo, jurídico, acabo colocando, e eu vou tranquilo ali, sem afobar. Então, pra mim, é por isso que eu perguntei, cada um tem uma particularidade. E o pessoal muitas das vezes pergunta qual é o melhor. O melhor cardio. O melhor é o melhor para ti. É o que melhor vai se adequar. Por exemplo, não adianta eu falar para tu utilizares uma escada. Faz escada. Porque as escadas não são todas iguais. Esta escada é muito boa. É de uma marca conceituada. Sim. E a qualidade é... Mas nem todas as escadas são iguais. Não, escada por escada é tudo mesmo.
Nem sempre. Algumas têm uns degraus mais curtos, outros mais longos. E depende muito também do estado que a pessoa se encontrar naquele dia que for Existem treinar. algumas particularidades, né, que eu falo assim, que acontece. Isso é muito legal dizer. Existem particularidades genéticas até de pessoas de países diferenciados. Você vê um atleta que é da Nigéria, um atleta do Brasil, um atleta que é angolano. Existe particularidade própria da pessoa, até da vida ativa dela, desportiva, se praticou outros esportes, artes marciais, futebol de impacto. E que de repente, que para mim, peguei futebol, fiz artes marciais, jiu-jitsu, judô, handebol. E mesmo assim, minhas articulações, elas acabam sendo agradáveis, que pode depender de uma coisa genética e nem tanto pela questão da preservação. Então dá certo para mim, mas tem pessoas que vai sentir o joelho. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é você pode dividir o cardio, porque você vai manter aquela frequência cardíaca que a pessoa vai conseguir estar explorando o melhor dela, cuidar do nosso coração, nosso amigão aqui, e fazer essa parte, né, de retirar ali, né, trabalho de gordura, de água, e aí você pode de repente dividir. Por que não? Você não pode fazer lá 15 minutos ou 10 de escada e a esteira, ou bicicleta, esteira. Você pode dividir. É manter o cardio. Até porque o sistema nervoso central da nossa cabeça precisa disso, cara. Então, aqui tem o resto das máquinas. Essa máquina de abdominais que é muito prática. Tu tens essa questão da mobilidade, né, para poder trabalhar oblíquos e tudo mais, mas é muito prática. Aí dá para fazer a adição de peso. Aqui corredor dos banheiros, balança para saber se está dentro. Isso aqui é legal, né? Os caras ficam meio, né, interessante para quem não conhece muito do esporte, né? Os esportes, né? Sim. As categorias, elas se dividem em pesos e altura. Certo. Então, por exemplo, eu compito na categoria Class Physique, onde na NPC eles acabam estabelecendo a altura e peso. E aí, até então, é interessante falar isso aí, né? Até então eu tinha meu 1,74 centímetros. No dia da pesagem nunca mais é a mesma coisa. Você começa o quê? Porque se tira muita água entre as vértebras, pode ter alguma mudança, alteração. E aí na última vez que eu acabei, né, pesando, né, deu 87,5. Eu fui medir a minha altura, tava lá 1,73 m. Aí eu falei, caramba, você pensa na questão de altura, só que pra mim, desde 1,73 m, aí você começa a ter que ter 88 quilos. Então eu estava dentro dessa margem. Então quando vocês vê alguns atletas profissionais ficando naquela correria, não bateu peso, porque pode acontecer essa variação, aí você vê o cara longo, cara, e faz banheira. Então isso daqui é muito legal, porque eu, sinceramente, nos CTs que eu acabo tendo a possibilidade, né, a gentileza que me é dado para poder estar indo treinar, não tem isso. Então aqui você consegue estar acompanhando até naquela fase final de cut que pode acontecer essa redução, para saber se no dia da pesagem não vai ter nenhum erro. Então isso é muito legal, tem uma balança e tem também como está medindo a tua altura. Até mesmo nos dias da pesagem, porque normalmente elas começam ou no fim do dia, né, no fim do período da manhã ou de tarde. O atleta chega aqui, vai manipulando, vai fazendo o cardio e tal, aí ele já consegue ter noção da altura que está e o peso, né? Então ele já consegue perceber, não, agora está tranquilo, já posso ir. E é o mesmo medidor que tem oficialmente nas competições, né? Que normalmente tem algumas balanças que você acaba subindo naqueles medidor de ferro e não é. E como até às vezes hoje, né, as medições elas não são de manhã, elas são 1 da tarde. Então dá até para a pessoa de manhã, quando ele acorda no dia da pesagem, ele já verificar se ele vai ter que fazer cardio, sauna para conseguir bater. Legal. Aí fica bom. E aí também tem essa parte daqui, né, que para nós atletas faz muita diferença. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante também. Eu estava lá na parte de medição altura. Na INBA PNBA, eles não têm medição de peso. Eles pra têm qual categoria? Para todas as categorias. Eles se dividem em altura para quem é da categoria menores e eles colocam dos mais altos, que eles acabam dividindo assim. Peso eles não estipulam, eles estipulam você trazer o melhor condicionamento
E aí você tem essas duas divisões de idade, né? Então lá tem Ultramasters, que vocês não sabem, né? Que são atletas mais de 80 anos, né? Tem. Lá na WNBF, né? O qual você compete, eles têm igual da NPC, que tem altura e peso para bater, ou também não tem isso? A Men's Physique tem altura. As outras classes, se não estou em erro, falo principalmente das masculinas, tem peso para bater, porque então lá eles têm altura e peso, que nem, por exemplo, a NPC eu sou classe B, classe Physique. Então tem, como eu falei, a partir de 1,70 m em diante, eu tenho que estar batendo a partir de 88 quilos. Lá eles têm isso aí também na WNBF. Legal, já não sabia porque eu não conhecia toda a federação. Conheço um grande atleta, mas não conheço todas as regras lá. Não, e é o que eu digo sempre, pessoal. Não adianta vocês fixarem muito num atleta quando o vosso propósito é para outra federação. O importante é vocês entenderem a federação, a associação, a organização, o que quer que seja, onde vocês vão competir, porque vão surgindo essas mudanças, como o Ricardo falou. Nós somos atletas de uma determinada federação, onde nós somos atletas profissionais, porém nós competimos em campeonatos abertos. Então nós temos que entender essa questão da adaptação. E quando nós vamos para campeonatos abertos, a nossa ideologia não faz de nós melhores ou piores. E também tem um cantor angolano que ele diz que se o sucesso não requer explicações, o fracasso não requer álibi. Então, quero com isso dizer que quando nós saímos das nossas federações e não conseguimos os resultados desejados, cantar a história de cá não, só não ganhei porque sou natural, isso aí não importa para ninguém, nem para ti mesmo. E não é nem desportivo, isso é muito interessante colocar, porque assim, até é interessante colocar o que o Adão tá... Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que vão dizer com uma pobreza de cultura de espírito, acaba colocando informações erradas. As pessoas têm um costume de colocar que o atleta natural, quando ele vai competir numa federação NPC, ele está querendo competir para dizer que ele é melhor do que um atleta que utiliza os recursos que lá não tem exame de doping. Isso é um grande equívoco, porque como eu falei, quando nós começamos ali a nossa conversa, estamos aqui porque nós amamos o esporte, em primeiro lugar. Segundo, porque nós gostamos e adoramos o processo, porque eles nos tornam melhores seres humanos e melhores profissionais. E terceiro, muitos de nós, como eu, Adão, eu moro aqui no Brasil e eu compito aqui. Aqui não temos muitos campeonatos do fisiculturismo natural. Certo. Agora que está surgindo mais. Para ele, acho que até um pouco menos. A WNBF demorou um pouco mais para ir no Brasil. Isso. A minha federação, que é a IBAPNBA, a qual eu compito, ela já está vindo. Quando eu competi pela primeira vez, que eu também não conhecia, eu não sabia que existia o fisiculturismo natural no Brasil, em 2022. Tanto é que foi interessante, porque em 2022, quando eu competi pela primeira vez, que eu fiquei sabendo, eu até fui competir, e aí eu só competi na categoria Class Physique, não na Bodybuilding, porque eu achava que existiam uns caras muito grandes, porque eu só via, né, os campeonatos abertos, onde eu via que não tinha possibilidade de competir. Competi, venci. Neste ano eu não cheguei a representar o Brasil lá no Natural Olímpia, né? Que na federação que eu compito, né? Eles têm o Natural Olímpia, que é uma competição que ela tem a mesma relevância do Mr. Olímpia. Só em 2023 que eu fui competir. Mas em 2022, quando eu me preparei para competir pela primeira vez, eu vi pela NPC que existia um campeonato chamado Masters Brasil, onde ali só a partir de 35 anos você consegue estar competindo. E foi aí quando eu vi quem? O Cariani, aí eu acabei vendo alguns atletas antigos que até tinham parado e voltaram a competir. E eu, quando eu vi aquela competição, eu acabei de alguma forma me sentindo integrado ali, de quem sabe um dia poder competir. Eu não sei qual vai ser a minha colocação, mas eu quero passar pelo processo e estar nessa competição. Foi aí que eu me preparei. Aí você, para competir na NPC, esse é um campeonato nacional que dá até cartão profissional, você tem que participar de um campeonato regional. Então foi aí que eu competi lá no Muscle Contest Ironberg ABC,
inclusive eu venci lá na categoria estreantes, e não foi que eu competi para poder ser melhor que os atletas que acabam já competindo nessa federação aberta, mas é porque eu queria passar pelo processo, e eu sempre tive muitos esportes que eu competi, que eu participei, como futebol, jiu-jitsu, judô, então sempre fui muito competitivo, e isso me motiva a cuidar da minha vida, da minha saúde. E aí no final do ano, que foi em dezembro, que sempre é em dezembro, eu competi no Masters Brasil, acabei vencendo, fui até campeão overall, foi muito satisfatório, mas é isso que ele colocou, é importante a gente ressaltar. Tirem da cabeça essa questão de que quando um atleta que é do fisiculturismo natural, porque não tem muitos campeonatos no Brasil, ele vai competir em uma federação aberta, é porque ele ama esse esporte. Sim. Ele ama esse processo. Então, ele tem somente essa possibilidade de competir. Então, é isso. A gente só quer realmente fazer o que a gente ama, aquilo que nos constrói como seres humanos, como atletas, e estar participando do campeonato. É isso que nos deixa felizes, essa é a verdade. E outra coisa, Ricardo, só para voltar aí em 2 pontos que tu frisaste. Falaste sobre a questão de competir, né? Por exemplo, hoje eu e o Ricardo somos profissionais, eu na WNBF e o Ricardo na IMBA. Quantos campeonatos profissionais tens aqui no Brasil? Da IMBA? É. Olha só, vai ter o primeiro campeonato, porque o Latin América, que estava marcado para ser feito em outubro, foi cancelado. Então vai ter um campeonato no Rio de Janeiro agora, que nesse campeonato do Rio de Janeiro eles estão vendo a possibilidade de colocar um campeonato profissional. Então, para vocês verem, depois que a gente torna um atleta profissional, é igual da NPC, isso. Nós não podemos mais competir em nenhuma outra categoria amador, se nós perdemos o nosso cartão profissional. Então, a gente acaba tendo que fazer o quê? Ter que competir fora do país. Aí. E vejam o quanto que isso é caro. Já é difícil você se manter no esporte no Brasil. Você se programar para você competir fora do país é mais ainda. Então, é mais uma condição, né, que foi muito bem frisada aqui pelo Adão, que nos faz ter que estar competindo aqui no Brasil. Para poder manter. E uma outra coisa que faz também com que nós vamos competir em campeonatos abertos é a questão de que o fisiculturismo natural tem estado a crescer. Isso é óbvio, é claro e evidente. Porém, o acesso monetário, né, ou seja, o nível de patrocínios, o apoio das marcas de suplementação e de todas as outras marcas que movimentam essa indústria ainda é pouco. Então, quando nós competimos em outras federações ou organizações, é também por uma questão estratégica de poder mostrar que nós também existimos, que também podemos fazer esse e aquele trabalho. Então é ali onde nós temos a oportunidade de dizer, olha, abrir portas, abrir janelas e fazer o networking, porque é o que nós dissemos, eu não vivo do fisiculturismo, gostaria muito, o Ricardo não vive do fisiculturismo, exato. Também gostaria muito, é algo que ele ama. Não viemos só do fisiculturismo, já temos uma paixão e um histórico grande no mundo do desporto e outras modalidades, mas para já é o que cabe. Então, até chegarmos no ponto ótimo, no ponto que desejamos, vai levar o seu tempo. Daí que nós temos que encontrar as melhores estruturas. Eu, por exemplo, a WNBF no Brasil vai agora para o segundo evento, e apenas é possível conseguir o ProCard, não é possível atletas profissionais competirem pela WNBF aqui no Brasil. Se não estou em erro, a nível da América do Sul, não tem shows pros da WNBF ainda, porque a grande maioria das federações está a ser criada ou foi criada nos últimos anos. Entendi. Então leva um tempo para poder fazer um show pro. As opções que restam, ir para os Estados Unidos, ir para alguns países da Europa ou até mesmo para a Ásia e Oriente Médio. E isso, obviamente, tem os seus custos e tudo mais. Mas nós acreditamos que com o tempo vamos chegar lá. Então, vou acabar de apresentar aqui o CT. Nós temos essa parte aqui dos halteres. Como eu tinha falado, eles, a maior parte, ou todos eles, são personalizados pela Rota. Eles estiveram aqui e eles falaram-nos de uma personalização, né? Os halteres vão alterar um pouco, tanto os halteres quanto as anilhas, e eles também têm aquelas barras prontas, já vêm
já montado, Isso, já montado. W ou reta. Isso. E você falou uma coisa interessante, não? Por que a gente fala isso? Né? Você vê, por exemplo, aqui já começa já uma carga que ela já é um pouco maior, 50, 60, 65. E aí o que acontece? Existe alguns halteres em que elas são mais compactadas. Isso. E aí, de certa forma, para alguns tipos de exercícios, né, como por exemplo o supino inclinado ou ombro, Já não em dá que você vai conseguir estar fazendo a movimentação para estabilizar, quando o halter ele é muito comprido, ele acaba já prejudicando e pode ter lesões de ombro, né? Tem todas as condições criadas para tal. E então, aí essa alteração acaba tendo de mais segurança, né, para você estar executando. Eles vão ser substituídos e as anilhas também. Aqui, né, temos a nossa copa. Opa! Se tem uma das coisas que bodybuilding mais faz, gente, é comer. Até porque a parte mais, vamos dizer, melhor, a parte mais boa, né, de você estar executando, de toda essa performance é o treino. Mas aí, se você não tiver regrado na sua alimentação, nada acontece. Eu falo muito porque as pessoas acabam às vezes negligenciando algumas coisas, né? Primeira coisa que elas acabam negligenciando é a questão do descanso. Que a pessoa tem que entender que o músculo ele desenvolve no descanso e não durante o treino que você está fazendo hipertrofia. Então, tanto o descanso entre os dias de treino, como de você conseguir dormir bem, né? Até como qualquer profissão trabalha, você tem que dormir bem, é importante, mas se você não tiver regrado na tua alimentação, tudo que você produziu ali no treino, você não vai conseguir realmente ter um acréscimo, porque você tem que ter alimentação. Então, é uma das coisas que bodybuilder tem que fazer perfeitamente, é saber cozinhar, ter uma cozinha e ter os alimentos aí, que é fundamental. Se não souber cozinhar, vai passar fome. Ou vai gastar bem com as cozinhas, restaurantes, ou até mesmo... Já vai encarecer, Então, para você economizar, nada é melhor do que você aprender a cozinhar e fazer ali seu arroz, suas proteínas. Eu aprendi a fazer muita coisa no micro-ondas por causa da minha condição, né? É verdade, né? Tem que ajustar. Então, funciona. E é verdade, você falando, porque muitas coisas hoje em dia as pessoas não sabem, né? Pensa que micro-ondas é só para esquentar a comida. Você consegue no micro-ondas fazer arroz, você consegue fazer proteína, você consegue tá fazendo diversos tipos de alimentos que são construtivos, né? Não o pessoal que no fast food, o pessoal da compulsão alimentar, e aí acaba não tendo essa possibilidade. E aqui, essa sala é fundamental, né? Acho que desde quando começaram a ter academias que acabaram tendo esse conceito de CT, que eles acabaram colocando espelhos para que a pessoa pudesse estar observando como ela está melhorando, além às vezes até da pessoa até algumas categorias que nem a minha, né, que é a Class Physique, Bodybuilding, que você tem coreografia de apresentação, você precisa ter isso. Então é uma forma que você acaba tendo, né, de estar batendo nos espelhos, até para você ver se está conseguindo evoluir os detalhamentos. Então é muito legal. Às vezes parece que pode ser uma coisa, né, banal, irrisória. Quem não conhece o esporte, né, acha que é porque o cara é egocêntrico. E não é, porque tudo tem realmente uma função que é para você verificar o quanto que você realmente está se aprimorando pro esporte, que é isso. Né? As pessoas acabam até não entendendo, até vocês entenderem um pouco, né, de como é que é a competição. A competição, quando você está na frente dos árbitros, todos começam com 100 pontos. O que o árbitro vai estar verificando é quais são os defeitos. O árbitro procura defeito, ele não procura qualidade. Então, ele não vai procurar, esse cara tem ótimos braços, peitorais. Não, ele vai, peraí, tá, perfeito. Dos 100, eles começam a tirar e para ver realmente da pontuação final quem acaba ficando em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então aqui você consegue ver como que eu consigo mostrar o meu melhor pro árbitro. E através dessa sala aqui ela acaba sendo fundamental para isso. Muito legal. Só, é verdade. Vocês viram? Esta foi a apresentação do CT, espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo vocês vão ver o treino dos velhinhos. Mas para já, né, foi essa apresentação aqui do CT. Não é dos maiores, obviamente, mas tem tudo o que o atleta precisa. Tem a sala, tem as máquinas, tem o podcast, tem a copa, tem tudo. Então, se vocês curtiram, deixem aquele comentário, partilhem,
comentem ao máximo, façam chegar esse vídeo a quem vocês acham que é importante, porque mais do CT, toda essa informação que nós ficamos aqui a partilhar é muito importante e vai despertar muitas mentes, muitas pessoas. E não esqueçam, subscrevam o canal, e quando vocês forem comprar os vossos suplementos é na gsuplemento.com.br, e vocês já sabem, para garantir aquele desconto usem o cupom ADÃO. Nos vemos no próximo treino.